Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o livro de Atos. Esse livro foi escrito entre 63 e 70 depois de Cristo. A tradição desde os primeiros dias da igreja tem sido que Lucas, o companheiro do apóstolo Paulo, escreveu tanto o livro de Lucas como o livro de Atos. Esse livro, então, é como se fosse o segundo volume, uma continuação do livro de Lucas. O propósito desse livro é apresentar um relato histórico do nascimento e do crescimento da igreja cristã primitiva. Veremos como a igreja é apresentada nessa jornada de 28 capítulos. A ênfase desse livro está na capacitação do Espírito Santo, que no dia de Pentecostes veio sobre o povo para capacitá-los como testemunhas eficazes de Jesus. O foco é o Espírito. A igreja de Atos é chamada de Igreja do Espírito, pois é o Espírito Santo que age, que dirige cada um de seus passos. Mas ela não é conhecida apenas como Igreja do Espírito, mas também como igreja missionária e estratégica. Ou seja, o propósito da Igreja de Cristo não é apenas um lugar de celebração e encontro daqueles que já creem, mas é uma igreja que tem uma missão, um chamado específico. Por isso, a igreja também é chamada de igreja missionária. Como igreja estratégica, ela vem para nos ensinar não apenas o que é servir a Deus, mas como servir. Uma igreja estratégica precisa ser organizada para cumprir aquilo que Deus determinou como propósito fundamental. A igreja cristã primitiva, então, nasce em Jerusalém com um pequeno grupo de discípulos e uma mensagem que se espalhou pelo Império Romano. No poder do Espírito Santo, aquele pequeno grupo de discípulos demonstrou amor, pregando, ensinando e curando. Onde eles passavam, vidas eram transformadas. De acordo com o plano de Jesus, o Evangelho veio primeiro para os judeus de Jerusalém, depois para a Judéia, Samaria e os confins da terra. Para entendermos melhor, precisamos lembrar que a expansão do Evangelho se deu também por causa da perseguição aos cristãos. Essa perseguição ocorreu para se cumprir esse propósito de Jesus. Então, por causa da perseguição contra a igreja de Jerusalém, muitos cristãos se mudaram para a Judéia e para Samaria. E mesmo enfrentando todo esse processo de perseguição e sendo espalhados por toda parte, por onde iam, eles pregavam a palavra. A perseguição que viveram não foi capaz de calar as suas vozes e impedir que a mensagem que carregavam fosse espalhada. Na verdade, foi uma estratégia do alto. Então, nos capítulos 4 ao 9, temos os relatos da difusão do Evangelho desde Jerusalém, pela Judéia e Samaria. Começamos o livro com Pedro pregando em Jerusalém, depois Filipe pregando em Samaria e Paulo para os confins da terra, representando a expansão do reino e da palavra de Deus. Além do relato do crescimento da igreja, o livro também mostra a grande oposição que se levantou contra ela. A dramática conversão de Paulo na estrada de Damasco é também um dos destaques desse livro. Paulo foi um grande perseguidor de cristãos, mas foi transformado pelo poder do Espírito Santo. O livro de Atos serve como uma transição da antiga aliança de Moisés para a nova aliança da graça e fé. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus vinha sobre as pessoas que ele mesmo escolhia e permanecia por um determinado tempo até que se cumprisse o propósito de Deus, como foi o caso de Moisés, do rei Saul, que quando foi rejeitado como rei, o Espírito de Deus saiu dele e então Davi foi ungido rei e recebeu esse Espírito. Já com a vinda de Jesus, todo aquele que crê nele como Salvador e Filho de Deus vai receber o Espírito Santo como morador eterno. Ele passa a viver em nós e não mais sairá. No Antigo Testamento, era preciso um templo para Deus habitar. Hoje, ele habita em nossos corações. Nós somos templo do Espírito Santo. Ele é quem nos orienta e nos capacita. O livro de Atos enfatiza também a importância da obediência à palavra de Deus e a transformação que ocorre quando conhecemos a Cristo. Todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus tiveram suas vidas transformadas. Que ao ler esse livro possamos nos tornar como discípulos de Jesus, que superaram o sofrimento e a perseguição e aproveitaram cada oportunidade que tiveram
para anunciar aquele que é Senhor, aquele que foi crucificado, mas que hoje vive. Seja você também um discípulo de Jesus do século 21. Amém?